Nicolas Ferreira, deputado federal, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual expressou sua visão sobre o cenário político para as eleições presidenciais de 2026. Ele destacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o nome mais forte da oposição, especialmente em um contexto em que Jair Bolsonaro não possa concorrer. Ferreira mencionou que, embora os conservadores não descartem a possibilidade de uma decisão judicial reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, reconheceu que as dificuldades para isso aumentaram, principalmente após a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O parlamentar ressaltou que Tarcísio de Freitas possui uma vantagem significativa por ter um bom relacionamento com o Centrão, o que poderia fortalecer sua candidatura. Além disso, Ferreira apontou que, mesmo com a incerteza sobre a participação de Bolsonaro, Tarcísio emerge como uma figura central na oposição, capaz de unir diferentes setores políticos em torno de sua candidatura. Além de Tarcísio de Freitas, Nicolas Ferreira também citou outros nomes que poderiam surgir como possíveis candidatos da oposição em 2026. Entre eles, destacou Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Ferreira reconheceu que ambos têm potencial para mobilizar parte do eleitorado conservador, mas deixou claro que não há uma definição sobre qual deles seria o escolhido pelo próprio Bolsonaro para representar a oposição. O deputado federal enfatizou que, independentemente de quem seja o candidato, a oposição enfrentará resistências e desafios significativos, tanto internos quanto externos. Essa menção a outros nomes, além de Tarcísio, reflete a complexidade do cenário político e a necessidade de manter alternativas em aberto, caso a situação de Bolsonaro não se resolva a tempo das eleições. Tarcísio de Freitas é visto como um nome forte, não apenas por sua posição como governador de São Paulo, mas também por sua capacidade de demonstrar resultados concretos em sua gestão. Sua atuação no combate à criminalidade e a visibilidade que conquistou à frente do estado mais rico do país são fatores que pesam a seu favor. Ferreira destacou que Tarcísio tem uma vantagem adicional: sua habilidade de transitar entre diferentes grupos políticos, incluindo o Centrão, o que pode facilitar a construção de alianças necessárias para uma campanha presidencial. Além disso, sua experiência administrativa e a imagem de gestor eficiente são diferenciais que o colocam em uma posição privilegiada em relação a outros nomes mencionados. Essa combinação de fatores faz com que Tarcísio seja considerado um candidato natural para liderar a oposição, caso a inelegibilidade de Bolsonaro se mantenha. O cenário político para as eleições de 2026 pode variar significativamente dependendo da situação de Jair Bolsonaro. Nicolas Ferreira apresentou 3 possíveis cenários que poderiam moldar a disputa. No primeiro cenário, Bolsonaro permaneceria inelegível, o que levaria a oposição a buscar um candidato alternativo, como Tarcísio de Freitas. No segundo cenário, uma decisão judicial poderia reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, permitindo que ele concorra novamente. Já no terceiro cenário mais extremo, Bolsonaro poderia ser preso, o que geraria um impacto profundo na dinâmica eleitoral e na mobilização do eleitorado. Cada um desses cenários traz desafios e oportunidades diferentes para a oposição, influenciando desde a escolha do candidato até a estratégia de campanha. A incerteza sobre qual desses cenários se concretizará mantém o cenário político em constante tensão, com os atores envolvidos se preparando para diferentes possibilidades. A possível prisão de Jair Bolsonaro é um tema que gera preocupação e debate, devido ao seu potencial impacto na política e na sociedade. Caso isso ocorra, surgiriam questões práticas e simbólicas, como o local onde ele seria preso, a forma como sua detenção seria administrada e como o governo lidaria com a reação popular. A prisão de uma figura com alta popularidade, que recebeu 58 milhões de votos na última eleição, poderia gerar indignação entre seus apoiadores, levando a manifestações e até mesmo a um aumento da polarização. Além disso, há dúvidas sobre como a prisão de Bolsonaro afetaria o cenário eleitoral de 2026, especialmente se ocorresse próximo ao período da campanha. A situação poderia ser interpretada como uma perseguição política por parte de seus seguidores, o que influenciaria não apenas a eleição, mas também a percepção da justiça e da democracia no país. Esses fatores tornam a possibilidade de uma prisão um tema delicado e de consequências imprevisíveis. A estratégia política de Jair Bolsonaro tem sido manter uma expectativa constante sobre sua possível candidatura em 2026,
mesmo diante da inelegibilidade. Essa postura serve para manter o apoio popular e exercer pressão política sobre seus adversários e aliados. Ao não definir um substituto imediatamente, Bolsonaro alimenta a ideia de que ainda pode ser uma opção viável, o que fortalece sua influência dentro da oposição. Essa tática também permite que ele controle o ritmo das articulações políticas, evitando que outros nomes se consolidem como líderes da oposição antes do momento adequado. A decisão sobre quem será seu candidato alternativo, caso ele não possa concorrer, provavelmente será adiada até o último momento, mantendo o interesse e a mobilização de sua base eleitoral. Essa estratégia de jogo de xadrez político demonstra a habilidade de Bolsonaro em manter-se como figura central, mesmo em um cenário de incertezas. Além de Tarcísio de Freitas, outros nomes são frequentemente mencionados como possíveis candidatos da oposição em 2026. Entre eles, destacam-se Ratinho Júnior, governador do Paraná, Caiado, governador de Goiás, e Zema, governador de Minas Gerais. Cada um desses políticos tem seu próprio perfil e base de apoio, o que poderia atrair diferentes segmentos do eleitorado. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, também é visto como uma opção, especialmente por sua atuação como deputado federal e sua preparação em temas como economia e articulação internacional. A diversidade de nomes reflete a pluralidade dentro da oposição e a necessidade de considerar diferentes estratégias para conquistar o eleitorado. No entanto, a escolha final dependerá não apenas da popularidade individual de cada um, mas também da capacidade de unir diferentes correntes políticas em torno de um projeto comum. Essa variedade de opções mantém o cenário aberto e competitivo, com cada potencial candidato buscando se destacar no debate político. A união da direita e do bolsonarismo é vista como essencial para enfrentar o governo atual e ter chances reais de vitória em 2026. A fragmentação ou disputas internas entre os grupos de oposição poderiam enfraquecer a capacidade de mobilização e reduzir as chances de sucesso nas eleições. Por isso, há um esforço para evitar dissidências e manter uma frente coesa, mesmo que isso signifique reconciliações entre antigos desafetos. A ideia é que, independentemente de quem seja o candidato principal, todos os setores da direita e do bolsonarismo trabalhem juntos, compartilhando um objetivo comum: derrotar o governo atual. Essa união não se limita apenas a figuras políticas, mas também busca envolver a base eleitoral, mantendo-a engajada e motivada. A capacidade de manter essa coalizão unida será um fator decisivo para o desempenho da oposição no pleito de 2026. O julgamento de Jair Bolsonaro na Suprema Corte é um elemento crucial que pode definir o cenário político para as eleições de 2026. Caso o processo seja conduzido pela primeira turma, com um número menor de ministros, há a possibilidade de que o julgamento seja concluído ainda em 2025, evitando que o tema contamine o ano eleitoral. No entanto, se o caso for levado ao plenário com um número maior de ministros, o processo pode se prolongar, especialmente se houver pedidos de vista ou recursos que atrasem a decisão final. Isso poderia fazer com que o julgamento se estendesse até 2026, influenciando diretamente a campanha eleitoral. O timing do julgamento é, portanto, um fator estratégico, pois uma decisão próxima às eleições poderia polarizar ainda mais o debate político e afetar a percepção do eleitorado sobre a justiça e a democracia. O desfecho desse processo terá um impacto significativo na dinâmica da disputa presidencial. A justiça e o processo eleitoral estão intrinsecamente ligados, especialmente em um cenário de alta polarização política. A imparcialidade e a transparência do sistema judicial são fundamentais para garantir a credibilidade das eleições e evitar que questões criminais sejam instrumentalizadas para fins políticos. A justiça, simbolizada pela balança, deve ser cega, surda e muda a tudo que não esteja nos autos do processo, assegurando que as decisões sejam baseadas em provas e argumentos legais, e não em pressões externas. A condução adequada do julgamento de Jair Bolsonaro, por exemplo, é crucial para evitar que o processo seja visto como uma perseguição política, ou, por outro lado, como uma impunidade. A clareza e a lisura no tratamento desses casos são essenciais para preservar a confiança nas instituições e garantir que o processo eleitoral ocorra de forma legítima e democrática, sem interferências que possam comprometer o resultado. O futuro político do Brasil está envolto em incertezas, especialmente com a proximidade das eleições de 2026.
A possibilidade de instabilidade e imprevisibilidade no cenário eleitoral preocupa tanto os políticos quanto o eleitorado. A capacidade de candidatos populares, como Jair Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, de disputarem as eleições livremente é vista como crucial para que o eleitorado possa decidir de forma democrática e legítima. No entanto, a indefinição sobre a elegibilidade de Bolsonaro e a condução de processos judiciais que envolvem figuras políticas de destaque podem gerar insatisfação e desconfiança no sistema político. Alimentar expectativas não confirmadas, como a possibilidade de um candidato ser impedido de concorrer ou de uma prisão ser vista como injusta, pode levar a um clima de frustração e polarização ainda maior. Para superar essas dúvidas e garantir que as decisões do eleitorado sejam respeitadas, é fundamental que o processo eleitoral ocorra com transparência e que as instituições funcionem de forma imparcial, evitando que o país entre em um ciclo de instabilidade política prolongada.